O Senhor Jesus, meus irmãos, é com prazer mais uma vez e satisfação que estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa lição dominical, mais uma vez aqui com vocês. Nós estamos aqui na classe de juvenis, nós estamos caminhando, estamos na lição de número 11 agora, tratando de um assunto importantíssimo. Aqui está com você mais uma vez eu, seu irmão em Cristo, professor Otoniel Félix Lima, como diz nosso querido professor Francisco, que hoje não está conosco, mas hoje está conosco o nosso professor Moab dos Santos. Paz do Senhor, professor Moab. A paz do Senhor, meu professor e presbítero Otoniel Félix. É uma alegria enorme estar reunido com todos vocês, né? Que tudo isso seja para a honra e para a glória de Deus. Amém. O professor Moab, nós estamos aqui reiniciando, né, nossas lições aqui. Nós estamos agora caminhando, estamos na lição de número 11, na nossa classe aqui de juvenis. Estamos indo para o final, né? Estamos chegando ao final já. A lição de número 11, ela vai tratar sobre dominações e exílios, esse é o tema. Antes, porém, é importante saber que nós tratamos na lição de número 10, 9, sobre Deus levanta profetas. A lição de número 10 foi tratado sobre Israel, Judá e o reino dividido, e agora sobre as dominações e exílios que aconteceram no período bíblico, quando Israel e Judá foram levados cativo ao cativeiro. A Escritura vai falar sobre a promessa da volta do povo, mas agora vamos tratar especificamente sobre esse momento chamado de exílios. Professor Moab dos Santos, nós vamos tratar sobre o exílio, tanto da nação de Israel como também da nação de Judá. Nós vamos aprender hoje que houve, na verdade você aprendeu na lição anterior, né, que os reinos foram divididos e com essa divisão no norte e o sul, houve o norte com Israel e o sul com Judá, foi assim a nomenclatura que foi dada justamente nas escrituras sagradas, e nós vamos aprender aqui o momento em que cada uma foi levada ao cativeiro e os motivos que assim se sucederam. Então, professor Moab, de início, como considerações iniciais, que você pode dizer, considerações iniciais no sentido de, a sua perspectiva, quero dizer, para essa lição. Nós podemos perceber, ao ler as Escrituras Sagradas e observar a história, né? Que Deus ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Quando nós observamos nos livros de Gênesis, nos livros históricos, nós percebemos que tudo isso que acontece e que será abordado nas lições de hoje foram anunciadas previamente por Deus logo no começo, como algo que aconteceria a partir do momento que o povo de Israel se afastasse dos caminhos do Senhor. Então, observando a história, observando a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus sempre esteve no controle, sempre esteve ciente do passado, presente e futuro. Embora Deus seja atemporal, Deus não está abaixo do nosso tempo, mas ele enxerga tudo no mesmo momento. Eu ouvi um certo pregador falar: Deus está sempre no tempo, no presente e eterno. Deus olha e enxerga todas as coisas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que aconteceu com o povo de Israel, de uma forma geral, o Reino do Norte, o Reino do Sul, ao se afastarem dos caminhos do Senhor. Né? Então, é nesse contexto que nós vamos começar a nos aproximar mais um pouco nesta oportunidade. Amém. Como eu disse, nós estamos na lição número 11, estamos caminhando já para o final do trimestre. E lembrando, não se esqueça que de compartilhar este trabalho, de dar seu like também, né? É importantíssimo para o nosso trabalho ele ser levado a outras pessoas também. E faça isso, compartilhe, dê seu like, faça seu comentário, que estamos aqui atentos para responder na medida do possível. E não se esqueça que esse é um trabalho, esse é um programa, na verdade, semanal, né? Como eu sempre digo, esse é o programa semanal que é realizado aqui pela Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, coordenado aqui pelo nosso pastor Reinaldo Aldilo e sob a presidência do nosso pastor Martim Alves da Silva. E, como falei, semanalmente estamos aqui para ajudar e trazer subsídios para essa lição que será dada no domingo que vem. Então, professor, nós de antemão vamos fazer aqui, iniciar nossa lição de hoje, e para tanto eu quero fazer uma apresentação, apresentar aqui uns slides que nós preparamos para justamente tratar do assunto, para iniciarmos aqui o nosso trabalho. Vamos fazer aqui a nossa apresentação. Está vendo aí direitinho aí, professor? Tudo bem, né? Ótimo, perfeito. Pronto, pronto, pronto. Então, o tema geral está aí, né? Uma viagem pelo Antigo Testamento. A lição de hoje, número 11,
ela tem o título, o domínio, a dominação e exílio. O texto base está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 20, que diz assim: Pelo Senhor o rejeitou a toda semente, pelo que o Senhor o rejeitou, ou uma falha aí, né? O rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo número 20. A leitura bíblica em classe vai estar em segundo livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo de número 17. E tem alguns objetivos, professor, que você deve, justamente no domingo, chegar a eles. Que o primeiro é relatar a destruição de Samaria, o segundo é abordar o contexto da queda de Jerusalém, e o terceiro é refletir sobre a ideia e a vida do povo de Deus no cativeiro. Por que é importante nós tratarmos e explicitarmos aqui a questão dos objetivos? Porque você vai justamente relatar, não se esqueça de relatar justamente a destruição do povo de Samaria, ou seja, a lição pede para isso. Então, sendo assim, você tem que assim fazer, né? Demonstrar o momento em que houve essa destruição, abordar o contexto da queda de Jerusalém, porque já é o Reino do Sul, e também refletir sobre a ideia e a vida do povo de Deus no cativeiro. Ou seja, depois de você abordar sobre a destruição de Samaria, ou seja, a destruição, a queda de Samaria no Reino do Norte, você vai abordar o momento da queda também de Jerusalém, e depois você aborda quando cada um desses povos foram ao cativeiro, como eles estavam, o momento em que eles ficaram, o que aconteceu nesse meio tempo, havia profecia, não havia, se havia profetas ou se não. E para isso nós preparamos para você, para lhe ajudar, um material aqui, e justamente baseado no tópico da lição, que é primeiro a queda de Israel, né? Os desvios morais de Samaria, cativeiro da destruição, queda de Judá, ascensão da Babilônia, queda de Jerusalém, e o cativeiro babilônico, nós temos Jeremias e os falsos profetas na lição. A lição vai também falar sobre a tristeza do povo na Babilônia. Para isso, é importante ver esse mapa, porque quando nós observamos nesse mapa aqui, professor, e o professor no domingo ele também vai fazer isso, é importantíssimo. Porque é importante mostrar um mapa dessa forma? Pelo fato de que, no momento em que você mostra, que na lição passada nós tratamos aqui justamente sobre o reino, aqui ó, esse reino aqui ó, toda essa parte aqui foi tratada sobre o chamado Reino Unido, Reino Unido, toda essa parte aqui, eu vou marcar aqui ó, Reino Unido. Porém é importante frisar que, como tem a legenda aqui ó, aqui está a legenda, a legendazinha, você observa que o primeiro reino com o Saul, tá aqui, ó, é importante frisar e mostrar, ó, a abrangência do reino de Saul, a extensão do reino de Saul está aqui. Com Davi, no azul, o reino ele teve uma expansão maior, certo? Passou da Síria. E com Salomão, o reino, além de ter toda essa extensão, ela também se estendeu para as regiões chamadas de Hamat, já perto ali de Tifsa. Ou seja, houve uma abrangência enorme. O apogeu, na verdade, do reino de Israel foi com Salomão, né? E depois, você estudou na lição passada que o reino ele foi dividido. E por que isso é importante? Mostrar. Pelo fato de que havia 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Tá aqui. Nós pegamos aqui a tribo de Benjamim e Judá. Justamente aqui foi as tribos que ficaram com o chamado de reino Judá, né? Judá, sul. Então, veja só. Quando você apresenta dessa forma aqui, o aluno ele se situa e ele vê onde é que está o Reino do Norte e o Reino do Sul. Porque se o reino era unido, com essa divisão, a partir da morte de Salomão, que nós vamos mostrar daqui a pouco, como vem aqui, ó, um panorama aqui do reino da monarquia, certo? O Reino Unido, 930, tem aqui o Reino de Judá, tem o Reino de Israel. E a partir daqui você vai observar o seguinte: temos o Reino de Saul, depois temos o Reino de Davi, e depois aqui, ó, nós temos 931, justamente o momento do cisma, onde houve justamente o que nós chamamos aqui de rompimento, e o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. A partir de então, Roboão, que foi filho de Salomão, reinou no Reino do Sul, você aprendeu isso na lição passada, e Jeroboão, aqui, no slide tem como Jeroboão primeiro, porque aparece um outro Jeroboão lá na frente, Jeroboão, filho de Nebate, como diz as Escrituras, ele passou a reinar no Reino do Norte. E se nós voltarmos aqui, é importante frisar e demonstrar que Jeroboão, esse Jeroboão primeiro, ele tinha uma expertise política interessante, mesmo por mal, mas tinha, porque ele, aqui quando nós apresentamos aqui a cidade de Betel, aqui, ó, Betel aqui, e Dan bem aqui, ele fez o que? Ele colocou 2 altares,
altares aqui, e um altar no norte e um altar no sul, justamente para que o povo não descesse a Jerusalém. E com isso ele fez com que o povo ficasse preso justamente na sua terra, na cidade de Samaria, que era a capital. E se quisesse, os que estavam perto já na fronteira de Israel, ali do Judá, com Judá, eles, para não irem a Jerusalém, eles ficavam em Betel. E os que estavam no norte, ele dizia que era muito distante, ficavam em Dan, adorando e adorando de forma equivocada. E quando nós aprendemos e observamos que em 931 houve justamente essa quebra, houve justamente os reinos, e é importante frisar isso aqui, professor Moab, porque quando nós apresentamos um espaço como esse aqui, o aluno ele vai se situar não só os reis, como os profetas que estiveram justamente no período de cada rei, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Essa parte em azul aqui faz referência ao Reino do Norte, a parte mais em amarelo faz referência ao Reino do Sul. Então, aqui você vai ver tanto os reinos como os profetas que vieram e profetizaram no período de cada rei, e você vai observando, e é importante frisar isso, porque como a lição ela está tratando tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, e da sua queda, e também do momento em que houve a queda do Norte e do Sul, e também do rei, ou do reino inimigo, como o assírio e também o babilônico, que depois veio justamente para subjugar a nação de Israel e a nação de Judá, você observa que aqui, vendo de uma forma geral, nós temos uma ideia do momento e de quando o rei de cada nação, ele estavam justamente a data específica. Porque como você vê, professor Maba, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, na queda como Samaria, está aqui embaixo, ó, 722. Aqui era no período chamado do rei Oséias. O rei Oséias, está aqui, rei Oséias, e aqui nós observamos que havia os profetas que profetizavam, o próprio profeta Oséias estava aqui próximo, certo? Estávamos ali já no final da vida ali, mas tínhamos também o profeta Amós. Já no Reino do Sul nós tínhamos o rei Acais, e nós tínhamos aqui os profetas Miqueias e Isaías. Só que esse Reino do Norte ele cai primeiro. E você, de uma forma geral, você vê que a ascensão do Império Assírio faz com que justamente cada um seja levado para sua terra no ano 722. O Reino do Sul, ele continua um pouquinho, e ali no ano 605, tá aqui, 605, inicia o chamado cativeiro babilônico. O Império Babilônico, esse aqui, ele conquistou o Assírio e ele se tornou o império justamente mais poderoso da época, e foi ele que invadiu aqui o Reino do Sul, que ia Judá. E por que é importante dizer isso? Porque às vezes fazemos confusão, professor, justamente com a nação de Israel e a nação do Sul. E às vezes chamamos Israel como se fosse o Sul e o Sul como se fosse Judá, e às vezes confundimos. E para que não haja essa confusão, você faz essa distinção e mostra que a partir da morte de Salomão e do advento de Roboão no sul e Jeroboão no norte, houve justamente esse rompimento. Israel não foi mais o mesmo. Os reinos do norte, do sul, eram mais fiéis do que o reino do norte, os reis do reino do norte. Inclusive, esse é um dos motivos deles terem caído primeiro, por causa do seu pecado, que nós vamos aprender aí na lição. Aí você observa aqui e vai situar cada profeta e cada rei. Aí nós temos uma tabela cronológica aqui. E por que é importante essa tabelinha? Porque na lição ela vai tratar justamente do momento do cativeiro e onde aparecem os profetas Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. Você observa que a lição trata onde cada profeta se encontra. E por que nós resolvemos trazer isso aqui? Porque você observa aqui, ó, queda de Samaria, 722. Quando fala de queda de Samaria, 722, nós observamos justamente o momento que Samaria foi levado cativo pelo rei é, na verdade, era o rei Salmanassé quinto, isso, quinto. E já no ano 722, ali no mês de dezembro, mais ou menos, segundo os historiadores, os teólogos, os arqueólogos, Salmanassé morre e Sargão II, ele, como uma forma de usurpar, inclusive isso está registrado nos próprios registros assírios, de que ele conquista o reino do norte, chamado de Samaria, que era a capital, né? E nós chamamos aqui do reino de Israel. E importante mostrar isso aqui, que eu tenho uma citação que eu vou fazê-la, que eu achei interessante, de um professor aqui de arqueólogo, tal, o doutor Brian Kebuka, teólogo, na verdade, né? Ele escrevendo um artigo sobre o assunto, ele vai dizer que as inscrições que está nas argilas, lá nas inscrições assírias, eles colocam a informação de que houve, no caso aí Sargão II, ele coloca essa informação dizendo que 27.290 samaritanos foram deportados por pessoas, foram deportados justamente para a terra da Síria.
e houve alguns assírios que foram trazidos para a terra de Samaria, ou seja, houve uma miscigenação. E aqui você vê que aconteceu justamente nesse período aqui. Há registros de fato, e há registros não só na Bíblia Sagrada, como eu citei agora, há registros históricos também na história da própria terra da Síria lá. Eles demonstram como foi feito. Inclusive, se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que o rei Jeú, por exemplo, tem uma inscrição onde Jeú está prostrado, ou então pode ser também não Jeú, mas tudo indica que seria ele, mas também alguns arqueólogos dizem que pode ser alguém com um embaixador mesmo. Ele se prostrado diante do rei, justamente sendo submisso, sendo vassalo dele, né? Então você observa que a Escritura Sagrada está justamente em pé de igualdade com a história. O ano 605 é a vez do reino do sul cair. E aqui nós colocamos aqui como primeira leva, porque justamente nesse período aqui ocorreu quando Nabucodonosor avançou contra Joaquim, né? Joaquim. Foi a invasão nesse momento aí que tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia. Por que colocamos primeira leva? Porque na invasão que agora era o Império da Babilônia, que dominava toda aquela região, ele vence justamente, derrota o Império Assírio e ele passa agora a dominar. O cativeiro, que no caso do Reino do Sul, que foram levados para a Babilônia, já não era mais na Síria, mas a Babilônia, eles foram levados em 3 levas. A primeira, como eu falei, em 605. A segunda, 8 anos após, em 597, foi levada. E aqui, entre Ezequiel justamente levado nesse segundo momento, certo? Aqui no ano 597, já no cativeiro babilônico, professor Mário, o profeta Ezequiel tem sua primeira visão. Quando você lê o profeta Ezequiel, capítulo 1, você vê ali ele dizendo que teve uma visão, né? Aquela visão magnífica do profeta Ezequiel foi justamente nesse período aqui. E 7 anos após, Ezequiel vem advertir, e mesmo com advertência, há uma a terceira leva aqui, na verdade agora. A terceira leva em 587, 586, as datas são aproximadas, né? A terceira leva é quando Nabucodonosor vai, invade e destrói o templo de Jerusalém. Você veja que cada leva dessa, houve milhares de pessoas que foram levadas para o cativeiro agora na Babilônia. Enquanto Ezequiel estava no cativeiro da Babilônia, Ezequiel era descendente, inclusive, de sacerdócio, né? Ele estava na Babilônia, se identifica como filho de Buzi, que era um sacerdote. Então, ele estava na Babilônia e profetizando, inclusive, em Judá, mesmo Judá sendo levado cativo aqui no ano 605, professor, Jeremias, ele estava preso, né? Ele estava preso num poço lá, e Jeremias agora é solto pelo rei babilônico. E quando Jeremias é solto, ele, inclusive, a fama de Jeremias chegou no rei, e Jeremias não é levado cativo, ele não é levado cativo, ele fica na cidade de Jerusalém, o rei o liberta, né? E ele fica lá. E segundo a história, Jeremias inicia seu ministério aí, ó, no ano 627, ali no 13º ano do reino de Josias, e ele morre por volta de 570. O que é que acontece? Ele leva, Jeremias foge para o Egito. Então, tudo isso aqui você vai ver nesse panorama geral, e ele morre lá no ano 570 antes de Cristo, o profeta Jeremias. E quando nós falamos isso, você vê aqui, esse aqui é um momento só para mostrar aqui, o primeiro momento aqui, né, do reino da Síria, e o segundo momento quando eles foram para a Babilônia. Aqui em azul está o reino da Síria, e se você, professor, quiser ver, você acessa esse site aqui, ó, World History. Nesse site aqui você vai justamente analisar e vai aparecer, colocando aqui a data aqui, professor, colocando a data, você vai ver qualquer momento da história do mundo, vai aparecer o mapa de cada situação. Então, o reino da Síria, esse reino aqui de azul, certo? Logo após o reino da Síria, nós temos o Neo-Babilônico. O 605 começou ali, na verdade começou bem antes, né? Mas 605 foi quando Israel, que aqui morava aqui, Judá, né? Foi levado cativo para a Babilônia. E aqui, para concluir esse primeiro panorama aqui, professor Moab, nós apresentamos essa conquista, falamos de conquista porque, como nós mostramos aqui no ano de 722, como eu falei aqui, ó, tem um asteriscozinho pelo fato de que Salmanassé realmente, de fato, foi o rei que conquistou, e depois Sargão, ele traz para si a vitória da queda de Samaria, do rei do norte, e o rei lá era, no caso, Oséias, né? Não é profeta Oséias, não confundir com o profeta Oséias. O rei do Reino do Norte na época era chamado de Oséias, certo? Nabopolassar, em 626, ele vai conquistando a Síria, e é no momento em que o Império Babilônico, que é chamado de Segundo Império Babilônico, porque em outras lições que já estudamos, nós vimos que o Império Babilônico, ele foi grande aqui atrás, ó, entre o ano 2000 a 1600 a.C., com Hammurabi, né? Esse primeiro Império Babilônico, assírio e babilônico também, né? E no ano 605 é quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo. Então, aqui está essa apresentação, professor. Aqui nós encerramos.
de uma forma geral, espero que tenha ficado claro, professor, de uma forma geral, para que o aluno ele leve como subsídio para sua classe e mostre esse panorama, cada rei, cada profeta, o momento, o ano, e ele informa onde estava o profeta Jeremias, informa onde estava o profeta Ezequiel, informa onde estava Daniel, porque Daniel ele foi levado ainda adolescente, né, para Babilônia com seus amigos, e lá ele cresceu e lá ele profetizou, né? Foi lá justamente nesse período. Então, professor, depois desse panorama, o professor ele vai demonstrar na lição, porque o pano histórico está aí, e depois ele vai adentrar justamente no ponto principal do motivo, né, da queda de Israel, professor Moab. Exatamente. Então, diante daquilo que foi apresentado pelo presbítero Otoniel, né, esses eventos podem ser acompanhados num livro de história, né? Então, você, ao ler história geral, né, você vai perceber que tudo que foi narrado aqui é o que diz o que nós aprendemos na aula de história. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus, ele já havia anunciado anteriormente tudo isso que havia de acontecer. Quando nós lemos o livro de Josué, né, no último capítulo, depois que as tribos elas estão em suas terras depois de conquistadas, no capítulo 24, a partir do versículo 16, diz assim: Então respondeu o povo: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos fez subir da terra do Egito com nossos pais da casa da servidão. Olha o que diz no versículo 20, Josué 24, 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Versículo 21. Disse, porém, o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Versículo 22. Então disse Josué: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes servir ao Senhor. Responderam: Somos testemunhas. Versículo 23. Agora, pois, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor e o Deus de Israel. Versículo 24, e disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Quando o povo de Israel conquista a terra prometida, onde cada tribo se aloca em uma determinada região, eles assumem um compromisso diante de Deus e diante deles, dizendo o seguinte: a partir de agora, nós serviremos ao Senhor. Quando nós chegamos no livro dos Reis, capítulo 17, que é o texto oficial da lição, o versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, justamente o que nós lemos em Josué 24. De debaixo do poder de Faraó, rei do Egito, eles temeram outros deuses. Versículo 8. Andaram nos costumes das nações que o Senhor expulsara diante deles e nos que os reis de Israel haviam tomado para si. Versículo 9. Os filhos de Israel fizeram secretamente o que não era reto contra o Senhor, o seu Deus, construíram para si altares idólatras com todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E para finalizar, queria ler aqui em Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: Eu te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Então,
Observando esses textos bíblicos, nós podemos entender que, por mais que os fatos aqui narrados sejam fatos históricos, eles aconteceram no meio do povo de Israel porque o povo de Israel viviam ou passaram a viver em rebeldia ao Senhor. Deus expulsa um povo da terra por conta do seu pecado e coloca o povo de Israel. E depois o povo de Israel começa a viver do mesmo jeito do povo que foi expulso, é justo ao Senhor expulsá-los também. Então, o juízo que Deus executa sobre o reino do norte e sobre o reino do sul é consequência do pecado do povo. E para finalizar, enquanto o reino do norte ele se acaba nesse exílio dos assírios, vamos dizer assim, nessa escravidão dos assírios que foi mais agressiva, o reino do sul ele ainda se mantém, ainda continua existindo porque o exílio da Babilônia foi um exílio mais tranquilo. É tanto que quando o profeta Jeremias ele envia uma carta para os exilados, ele diz: olha, plantai jardins, casais, porque daqui a 70 anos Deus vai trazer vocês de volta. E é isso que acontece quando nós estamos lendo o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel ele se encaixa justamente nesse período, 70 anos depois, retornando o povo de Israel para a terra. Muito bem, professor. E interessante que você diz aí, o momento em que essa queda ocorre, né? E o porquê dessa queda ocorrer dessa forma, né? Pelo fato justamente que do pecado, né? De o povo ter deixado a presença do Senhor. E é importante notar aquilo que você falou aí, no texto que você leu, do versículo número 7, né? E justamente eu gostaria até que você deixasse aberto aí para você ler um outro texto que eu vou pedir aí, por favor. No versículo 7 que diz assim: E aconteceu que os. E aconteceu. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Observe que o motivo da queda foi o pecado. E, na verdade, o reino, quando se divide, isso já é um problema, né? Porque, de fato, Israel deveria estar unido em um reino só. Não era para ter reino do norte, reino do sul. Israel era para ser uma só nação. Mas devido ao erro, o pecado, a desobediência, houve justamente o quê? Essa divisão. A divisão se deu justamente por causa de quê? Por causa da opressão do rei, no caso Roboão, na época, né? Do Roboão com o povo. Havia uma profecia de Deus para o próprio Jeroboão, que ele reinaria, porque Deus previu esse problema, né? E ocorre que um fato interessante também, o de um dos motivos, né, da queda, essa queda inclusive foi profetizada no livro do primeiro Reis, capítulo 14, aí queria que você lesse, capítulo 14, o versículo número 15, quando o profeta Abias ainda, quando se encontra com Jeroboão, né, Jeroboão primeiro, que é o que estava no reino do norte, o rei que estava governando lá, lembrando que Jeroboão foi um rei que o Senhor Deus disse que ele seria rei, né, pelo fato de ter sido rasgado o reino de Israel. O reino no todo foi rasgado ao meio e foi dado a Jeroboão, e as 10 tribos de Israel ficaram no norte e 2 tribos ficaram no sul. E Jeroboão era esse rei. E havia essa profecia aí no capítulo 14, versículo 15, professor, primeiro livro dos reis, justamente para corroborar que os desvios morais de Samaria, né? Foi um dos motivos, justamente, e o autor da lição vai trazer essa ideia, dizendo que o motivo não foi político, nem foi militar, mas foi espiritual, Isso. foi moral, foi por ter deixado a presença do Senhor. O norte Primeiro era, vamos livro, dizer assim, os mais desviados, vamos dizer assim, né? Entre o norte e o exatamente. sul, eram os que se mais desviavam, mais facilmente eles deixavam a presença de Deus. Tanto é que a dinastia dos reis, que começou com Jeroboão, foram sempre diferentes, né? Cada dinastia, é claro que vai envolver famílias diferentes, né? E aqui aconteceu muito lá pelo fato justamente da desobediência, né? Aí, primeiro Reis 14, 15. Diz assim: E o Senhor ferirá Israel para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Tá E vendo? abandonará Israel por causa dos seus pecados, de Jeroboão, que pecou e fez pecar Israel. Ou seja, havia uma profecia já concernente a isso. Mas mesmo assim, Jeroboão não dá ouvido, né? Futuramente os filhos e outros também que passaram a ser rei no Reino do Norte, com outras dinastias, eles pecaram contra Deus. Então houve 3 anos ali de cerco pelo rei da Assíria, né? 3 anos de cerco, e depois de 3 anos não, foi sucumbida.
e desapareceu, vamos dizer assim, né? Foi levado cativo, sofrimento grande, e houve, professor, é importante frisar aqui, inclusive isso aqui é uma curiosidade, né? Como os assírios trouxeram para o norte, assírios para morar lá, houve aquela que a gente chamamos de miscigenação, né? Houve a miscigenação de povos. E devido a essa miscigenação, surgiu o povo samaritano, né? O povo samaritano que era hostilizado pelo povo do sul, o reino do sul, o próprio Israel, o próprio Judá, até mesmo depois do cativeiro. Mesmo Israel estando, vamos dizer assim, voltando para Jerusalém, tendo uma certa unidade com o norte, que era a Galileia, aquela região da Galileia. Tanto é que a Galileia é chamada de Galileia das Nações, né? No Novo Testamento, Jesus chama ela, está escrito lá, a Galileia das Nações. Essa Galileia das Nações viu Jesus, né? Que é a luz que raiou nas trevas, que era uma profecia do próprio Isaías, né? Então, na Galileia, havia justamente moradores da cidade do país, né, do reino da Síria, e devido a essa miscigenação, os chamados samaritanos, e inclusive isso aí é o motivo que João vai citar no Evangelho de João, capítulo número 4, diz assim, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, o motivo era esse, era essa miscigenação, justamente de assírios com os samaritanos, com o pessoal do norte. E devido a essa mistura, por ser chamado de Galileia dos pagãos, devido a essa mistura, os samaritanos não eram bem-vindos. Lembra quando vão chamar Natanael e diz assim, Natanael, achamos o Messias. Aí Natanael diz assim, de onde vem, né? E quando foi falado que ele vinha de Nazaré, da Galiléia, ele diz, rapaz, pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, havia um preconceito grande. Inclusive, era uma ofensa chamar alguém de samaritano, né? Tanto é que disseram com E era Jesus, não dizemos que... estratégia, né? Era Isso, estratégia da Síria justamente isso, trazer povos dominados para Israel e assim destruir todo o sentimento de nacionalismo que houvesse isso. lá. Então, assim, fazia Eliminava. com que as nações elas se perdessem com o tempo. e- Eliminava. E esse problema, justamente, é, ocorreu de fato porque houve esse problema, essa rixa, vamos assim dizer, entre o norte e o sul, os galileus. Inclusive, eles tinham um sotaque diferente devido justamente a essa miscigenação deles. Eles ficaram com um sotaque diferente do Reino do Sul. Tanto é que note naquela passagem que Jesus estava lá para ser levado à crucificação, sendo interrogado, quando perguntam a Pedro, né? Se ele era discípulo dele ou não, Pedro nega, né? Aí alguém diz assim, que observou Jesus pela fala dele, né? Não era porque ele parecia com Jesus falando, mas é porque a região era da Galileia. Então, o sotaque, conheceram Pedro, Jesus, chamado de Jesus o Nazareno, da região da Galileia, lá do norte, e o sotaque fazia com que identificasse eles. Ou seja, é uma curiosidade, né, que nós devemos trazer e informar na classe, né? Aí, partindo para o próximo ponto, professor, nós temos aqui justamente a queda de Judá, né? Depois de vermos toda aquela situação, todo o mapa, o motivo da separação, o porquê, e o porquê aqui a Samaria, né, que era a capital, também sucumbiu com o próprio Reino do Norte, 117 anos mais ou menos depois, também vem a ruína do Reino do Sul. Exatamente, porque você percebe que o Reino do Sul, podendo olhar para o Reino do Norte, né, e fazer a sua limpeza, a sua purificação, mas não, andaram nos mesmos caminhos, né? E os falsos profetas, eles tiveram um papel muito importante nessa queda, porque afastava, como nós lemos aqui na carta no livro de Jeremias, capítulo 28, como exemplo, o profeta Ananias, ele profetizava aquilo que Deus não estava dizendo, né? E muitos profetas se levantaram, se dizendo profetas do Senhor, trazendo ensinos errados, né? Por exemplo, Deus já havia falado sobre isso lá em Deuteronômio, capítulo 13, quando ele diz, olha, se levantar no meio de vocês um sonhador, né? E falar de algo, e isso acontecer, mas se após eles vier com ensinos contrários à minha palavra, não sigais, porque sou Deus que prova. Então o povo de Israel se impressionava com, além da injustiça, além do pecado, do desprezo com os órfãos, com as viúvas, dessa questão de chamar de certo e errado, ainda tinha os falsos profetas fortalecendo esses caminhos de forma que chegaram até o ponto de sacrificar seus próprios filhos, dizendo que está oferecendo a Deus. Então a situação estava precária. Olharam para o Reino do Norte, viram que eles se deram mal
e continuaram no mesmo caminho. Então, isso aí foi. Agora, apesar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eles foram e voltaram, né? Passaram 70 anos e voltaram, mas todos foram alvos do juízo de Deus, porque todos se afastaram dos caminhos do Senhor. Vale frisar realmente, professor, o que você está dizendo aí, dessa volta, que a promessa foi feita ali para o Reino do Sul, né? No Reino do Norte não tinha promessa de Reino do volta, né? Sul. Não tinha promessa É, de volta no Reino do Norte, né? Assim, não havia uma promessa assim, específica, vocês vão ao cativeiro, mas voltará. Não. Mas ao Reino do Sul houve essa promessa. Jeremias vai profetizar ali no capítulo 29, né? Ele vai profetizar justamente falando desse momento e ele determinou em 70 anos. Ele determina que em 70. 70 anos o povo retornaria. E de fato, E o interessante, sim. desculpa até interromper, é que Não, pode ir. Daniel, ele justamente encontra os rolos do profeta Jeremias e faz Isso, a conta e diz, olha, realmente está batendo com o meu momento. Então, é nesse momento, Senhor, tenha misericórdia e faz o teu povo voltar. justamente. E ocorreu, né? Ou seja, justamente dentro do período de 70 anos. E é justamente nesse período aí, quando o povo, a queda, né, a ascensão aí, a queda de Judá, é a ascensão, como nós falamos aqui, que a lição vai dizer, é a ascensão de um outro rei chamado a Babilônia, né? Com essa ascensão, justamente, houve uma nova potência, Jerusalém também vai cair, que é a capital, né? Que é justamente mais para frente, é quando o templo de fato é destruído, o templo de Jerusalém, né? Aí, nesse cativeiro babilônico, esse período de 70 anos é o que justamente vai frisar para o povo, porque é lá onde há uma cura, vamos dizer assim, espiritual. Ou seja, às vezes, meus irmãos, o ser humano ele precisa sofrer muito para aprender, né? Como, infelizmente, né? Não devia ser assim, porque se nós temos a palavra, nós temos os ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós temos o que Deus tem para nós, e mesmo assim precisamos sofrer, apanhar, como dizemos na linguagem bem popular, e coloquialmente falando, apanhar muito para aprender e entrar nos caminhos do Senhor. O povo teve que ir para um cativeiro, teve que morrer muita gente aí para aprender, né? E de fato, depois do cativeiro da Babilônia, o povo volta, né? E depois da sua volta, de fato, eles foram diferentes a ponto de realmente a idolatria ser bem afastada mesmo do povo de Israel, né? Então, 70 anos, professor, no cativeiro babilônico, né? E para nós isso é importante porque é a profecia cumprida do Senhor Deus, né? E para nós concluirmos já, professor, chegando ao final, já, né? A tristeza do povo quando estava na Babilônia, a nossa lição vai falar. É importante frisar isso aqui porque enquanto estava na Babilônia, o povo sofria. Inclusive temos aí os salmos, como a lição vai trazer, o Salmo 137, e temos informando justamente por quê e como eles se sentiam. Aí o Salmo fala a respeito de que eles estavam distantes, né, de Sião, as harpas estavam penduradas, pediam para cantar, cante-nos um dos cânticos de Sião. Isso é importante porque para nós parece estranho quando ele diz assim, canta, e eles diziam, como cantaremos em terra estranha? Fosse para nós hoje dizer, não, para cantar, ou então para pregar, a gente em qualquer lugar poderemos pregar, né? Só que ali tinha um motivo de nacionalismo e de pertencimento e também de demonstrar em especial que eles estavam fora da nação, fora da cidade que Deus edificou para ser a cidade chamada de Cidade de Davi, cidade do novo rei, cidade do grande rei, e fora do local que Deus havia estabelecido, que era o Templo de Jerusalém, que era o local que as pessoas se dirigiam à cidade de Jerusalém para o templo para adorar. Por isso que eles diziam, como entoaremos os cantos de Sião fora, né? Ou seja, isso para demonstrar que hoje, trazendo aqui para a nossa vida, para o nosso adolescente, para o nosso juvenil, para o nosso jovem, seja lá quem estiver nos vendo aqui, que às vezes nós vamos sentir muitas das vezes vamos sentir saudades de momentos que deixamos de ter. Por quê? Porque não buscamos, não nos arrependemos e depois que estivermos no problema, no sofrimento, na angústia, aí vamos lembrar, era tão bom. Exatamente. E eu queria até compartilhar um detalhe, que foi nesse período que surgiram as sinagogas, né? Essas sinagogas que nós encontramos no tempo de Cristo, elas começam na Babilônia justamente para que o povo não perdesse essa identidade, né? Então era na sinagoga onde se liam os rolos e ajudava o povo a ter memorizado a lei que Deus havia deixado, né? As sinagogas serviam também como locais de ensino, de alfabetização para
para o povo. A gente percebe nesse período do exílio também um fortalecimento de combate à idolatria, tanto que o povo fica mais zeloso. Eles falham em outras questões, mas É, na questão da idolatria você percebe um alerta maior, justamente temendo vir outro exílio sobre o povo de Israel, né? Então, parece que nesse ponto aí eles conseguiram aprender um pouco da lição, realmente. amém. Estamos gratos a Deus, professor, meu amigo que nos ouve, que nos assiste. É, agradecemos a Deus pela oportunidade de estar com você. E lembrando que essa lição ela vai tratar justamente desse momento de dificuldade que o povo de Israel passou, onde praticamente quase desapareceram do mapa, só não desapareceram do mapa pelo fato de que havia uma promessa do próprio Deus para com a nação de Israel, para com a nação de Judá, a Davi, que haveria alguém que seria sucessor dele, que na pessoa de Jesus Cristo se cumpriu. Ou seja, a nação só não desapareceu como as outras nações vizinhas, muitas desapareceram pelo fato da promessa de Deus na nossa vida. Então lembre-se de uma coisa, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam totalmente a seus olhos impossíveis, sempre há uma solução. Essa lição quer dizer isso para nós, sempre há uma solução. Por mais que você esteja longe, distante, fraco, mas lembre-se de uma coisa, o Senhor Deus está à sua espera, porque Ele tem uma promessa a cumprir. Lembrando que o Senhor Deus, Ele enviou seu Filho hoje como cumprimento de todas essas profecias, inclusive, como você falou de Daniel, e aqui a gente de fato está encerrando nessa conclusão, quero dizer que como Ele revelou a Daniel até o significado dos 70 anos para 70 semanas, para demonstrar que haveria um fim onde o nosso Senhor Jesus viria, morria por nós, seria o cumprimento da lei dos profetas e depois voltaria também para levar a sua igreja para a sua presença e Deus quer levar você também. Então que essa lição fique de exemplo que exílio não é bom. Deus é maior. Pai do Senhor, professor. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe, seja conosco nessas aulas e abençoe nossos alunos. Amém. Amém. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus mais uma vez. Amém.